Fala, Gatiana, começando mais um pós-jogo aqui no canal Sem Minha Paixão. O CRB perde para a equipe do Ferroviário no Repelé, né? Com 2 gols aí do Ciel. Praticamente, o Ciel, quando encara o CRB, né? Sempre deixa o dele. Mas o CRB que praticamente não jogou bem, né? E, como tem um ditado, né, galera? O alagoano, como eu falei, não é parâmetro para uma Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B, a gente sabe. Torcedor regatiano, né? Aquele torcedor regatiano que é realista sabe que a gente não pode comparar um alagoano por competições regionais e campeonato nacionais. Ressaltando, o CRB precisa reforçar já, né? Precisa reforçar esse elenco, porque um time que quer almejar um acesso precisa de contratações, porque com esse time do CRB a gente não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, não vai ficar aqui iludindo o torcedor regatiano, porque a gente viu nos jogos do Campeonato Alagoano a gente se atrapalhando aí, e também os 2 jogos aí contra o Asa, a gente viu que o CRB não jogou bem, né? Fomos estreito campeão, tudo bem, mas é passado. Agora o foco aí nas competições que tem pela frente, mas o presidente Mário Marroquim tem que abrir aí a mente dele e abrir os olhos também, enxergar que esse time aí é fraco para a Série B, então precisamos de contratações e, como eu falei, uma lista enorme de jogadores que tem que sair do CRB, galera. Jogadores que não tem condição de disputar uma Série B vestindo a camisa do CRB, galera. Todo respeito à equipe do Ferroviário, uma equipe que venceu só uma partida, se não me engano, né? E chegou aqui, venceu o CRB, e o CRB praticamente parece que estava dominado, né? Dominado ali, né? Da equipe do Ferroviário. O Ciel fazia o que queria. Vamos ver na tela aí, o time foi a campo no Bertolozzi. Matheus Obino, Matheus Ribeiro, Miranda, Henri, Willa Bahia, Igor Militão, GG, Danielzinho, Léo Pereira, David da Hora e Anselmo Ramon. Mas um time que praticamente eu acho que nem entrou para jogar, né? O jogo estava certo para uma terça-feira às 21h30. O CRB correu atrás, pediu a CBF a mudança do jogo, né? Então o jogo que ia ser para terça colocou para sexta, mas parece que o CRB entrou na ressaca do treta, né, galera? Entrou ali dormindo e, como eu falei, o Miranda não tem condição de mexer com o CRB, né? Muitos jogadores que tá aí não tem condição de mexer com o CRB. Então a diretoria regatina tem que começar a contratar, né? Se for observar ali, um time perdido em campo, né? O Anselmo apagado, o Léo Pereira não aparecia também, né? Tendo problemas na marcação da equipe do Ferroviário. Um Ferroviário esse que, todo respeito, não vem bem, tanto que era a lanterna do campeonato da Copa Nordeste, era a lanterna, e hoje você vê a classificação, está na 4ª colocação. O CRB tem um confronto difícil agora, quarta-feira, contra o Fortaleza. Uma decisão, não depende dele também. Precisa vencer e torcer, né, que outros times também não consigam vencer seus jogos. E é um jogo difícil, mas o CRB não venceu a equipe do Ferroviário, com todo respeito aqui no Repelé. Então, qual o torcedor que vai acreditar o CRB venceu o Fortaleza lá no Castelão? Futebol é jogado, futebol a gente sabe que você pode chegar lá e vencer, por que não? Pode. Mas com esse futebol, tá de brincadeira. Não vence a equipe do Fortaleza, não vence. É um time limitado esse do CRB. Como eu falei, ganhamos o alagoano, mas não se iluda, torcedor, não se iluda. Esse time do CRB precisa de reforços. E não é pouco não, não é pouco não. Então, se quer pensar em um acesso, tem que contratar, tem que um elenco focado ali no objetivo, né, que queira o acesso. Não é chegar aqui dizer de boca para fora que vai brigar para subir e de repente a gente vê um time desse aí que tá andando em campo. O time de hoje do CRB estava andando em campo. E sem falar também, com todo respeito, o gol da equipe do Ferroviário saiu numa jogada que a zaga do CRB não tem, bateu cabeça a zaga do CRB. O gol do Ciel, galera, se for observar ali, ele corta ali em cima do Matheus Obino, faz o que quer, porque a zaga do CRB perdida. 1-0 para a equipe do Ferroviário, gol do Ciel. Depois, no primeiro tempo, né, e praticamente o CRB criou algumas chances, mas foi pouca no primeiro tempo, foi pouca chance. Mas o CRB quase levava aí o segundo gol no final ali do primeiro tempo, aos 44 minutos, quase. Fazia o gol aí, a equipe do Ferroviário terminou 1-0 no primeiro tempo. Humberto Louser
no segundo tempo veio com a mesma equipe, mas depois sentiu, né? O jogador Léo Pereira sentiu, ele fez a mudança ali, botou o Thiaguinho, né? Já que o Léo Pereira saiu na marca ali, fez várias mudanças, Humberto Lousa, mas com mudança esse que o time não surtia efeito, né? Surtia efeito, praticamente os contra-ataques, né? Que a equipe pegadinha bateu cabeça e praticamente o Matheus Obino teve que sair ali, levantou a perna demais, e aí, como era o último homem, né? Como era o último homem, acabou sendo expulso o Matheus Obino, praticamente ali os 10 minutos do segundo tempo, e praticamente você viu o CRB perdido em campo, teve que mexer o Humberto Lousa, né? E mudança essa que a gente não entendeu. Ele tirou ali o GG, né? Botou o Vitor Caetano, se não me engano, né? E várias mudanças, o CRB com um jogador a menos, já que com a expulsão do Matheus Obino, e praticamente o que acontece, né? O segundo gol da equipe do Ferroviário. Isso porque uma bola ali de fora da área, uma cacetada que deu o jogador do Ferroviário, o Vitor Caetano espalmou para frente, na sobra o Ciel, ele cortou e deu um toquinho, né? 2-0 para a equipe do Ferroviário, e tava difícil, tava piorando a situação do CRB, né? E a gente viu que o CRB não tava esboçando nenhuma reação ainda, praticamente rendido já, de ressaca, eu acho, né? Cansado, eu não sei, mas é um time limitado esse CRB. A torcida começou a ir embora, né? A torcida vaiou jogadores, né? Muitos torcedores vaiou e outros torcedores ficaram ali, né? Pra quando acabar o jogo vaiar mais ainda, e outros, né? Que não quis mais saber do jogo, não quis saber mais do jogo, foi embora. E o CRB conseguiu diminuir o marcador, né? Conseguiu diminuir o marcador com o gol de Thiaguinho, né? Já no apagar das luzes ali no finalzinho, já que o juiz deu 6 minutos de acréscimo, a equipe conseguiu ali diminuir, mas foi tarde demais, né? A gente viu que a equipe do Ferroviário foi merecedor do resultado, não é porque eu sou CRB, mas o CRB morto em campo, não andava, a equipe do Ferroviário mostrava mais volume de jogo, criava mais oportunidade, e praticamente é triste que eu vou falar aqui, mas é pura realidade. Série B tá chegando. Se o CRB não consegue vencer o Ferroviário, ele vai vencer para a Chapecoense, vai vencer para a equipe do Atlético, vai vencer o América Mineiro, vai vencer o Atlético Goianiense, vai vencer esses times aí, né, o Goiás, vai vencer esses times da Série B, vai vencer a equipe do Amazonas. Você acha que o CRB vai, com esse time que está aí, com esse futebol que vem jogando, com todo respeito, a gente vai brigar de novo para não cair. Tem que contratar, né, e praticamente e falar com o seu Mário Marroquim, esquecer já o Alagoano e focar aí na Série B, porque o objetivo da gente é esse, é o foco do acesso, mas não com esse futebol que vem jogando, e esses jogadores que estão aí, né, praticamente tá complicado a situação Série B, e vamos ver aí, né, que falou aí, os jogadores aí, após a derrota, vamos ver que falou o Danielzinho, o Anselmo Ramon e o zagueiro Henri, né, falando aí depois dessa derrota, e depois trago aí a coletiva do Humberto Lousa. Danielzinho, boa noite. O CRB precisava da vitória hoje e acabou saindo derrotado. O que é que faltou e como você avalia esse resultado dentro de casa? Muito difícil explicar. A gente no primeiro tempo estava bem no jogo, eles chegaram uma bola, fizeram 1-0, aí a gente se perdeu na partida, começou a tomar contra-ataque e depois da expulsão ficou mais difícil ainda. Aí, portanto, Danielzinho, camisa 10 da equipe do CRB. Vamos ouvir a palavra também do Anselmo Ramon, camisa 9, centroavante da equipe. Para deixar o companheiro na cara do gol. E é isso, cara. Hoje foi uma derrota aqui amarga, a gente não queria que isso acontecesse, mas agora é ter a cabeça no lugar e procurar descansar e trabalhar. Anselmo, o CRB vai reencontrar o Fortaleza agora precisando vencer fora de casa. O quanto é difícil decidir a vida fora de casa e contra o Fortaleza? Não entendi, né? O CRB vai precisar decidir a classificação agora contra o fora de casa. O quanto é difícil e o quanto vai fazer falta o resultado hoje aqui no Rio Pelé? Sim, todo jogo é difícil. O Ferroviário hoje também não foi fácil, a gente perdeu o jogo. Então agora é, como eu falei, ter a cabeça no lugar, trabalhar, falar menos e ir em busca de um grande resultado lá em Fortaleza. Como é que vocês avaliam essa última rodada do Nordestão? Confronto decisivo contra o Fortaleza, difícil, ainda depende de combinação de resultado. A gente tem que levar até uma final. A gente está em busca da classificação e é mais o campeonato. O que passou e vamos em busca da vitória e em busca da classificação. Não pode ser diferente, né? Lamentar o resultado ruim.
péssimo para nossas pretensões dentro da competição. Primeiro tempo começamos o jogo muito bem, iniciamos o jogo pressionando o adversário, criando oportunidades, conseguindo neutralizar aquilo que a gente tinha alertado, que era a única situação que a gente poderia sofrer dentro da partida, era justamente com os contra-ataques. É um adversário que marca bastante, com as suas linhas de 5, linha de 4, às vezes tentando saltar numa bola de retorno. E tentando explorar os contra-ataques no erro. Ofertamos 4 contra-ataques para o adversário no primeiro tempo. Foram as 4 vezes que o adversário passou do nosso campo, em nenhum momento com a elaboração de jogo, nos empurrando para trás, mas o futebol tem esse aspecto de contra-ataque. Foi a estratégia usada pela equipe do Ferroviário. Foram felizes na noite de hoje, muito em função daquilo que a gente desencaixou. A gente sabia que a gente precisava atacar marcando, neutralizar essa situação do adversário, explorar um pouquinho mais os flancos do campo, mas com algumas combinações, conexões, com preenchimento de área. Até tivemos um bom volume, mas não conseguimos traduzir esse volume em resultado, principalmente no primeiro tempo. Então saímos com revés no intervalo, tentamos corrigir, acabamos já perdendo o Léo, que tinha tomado uma pancada. Na sequência a gente tem um expulso, aí você começa ter um pouco mais de dificuldade de ajuste para poder continuar pressionando o adversário. Eles mais uma vez no contra-ataque acabaram fazendo o gol, e assim também foi a expulsão do Albino, né? Então a gente tem trabalhado isso, os atletas têm entendido também, mas infelizmente mais uma vez a gente amarga um resultado de derrota em função daquilo que a gente tem trabalhado, vem trabalhando bastante, mas acabou nos punindo na noite de hoje mais uma vez, e péssimo resultado. Mas é olhar para frente, trabalhar, porque nada resiste ao trabalho. O CRB jogou com essa formação, né, dos 2 meio-campistas em 3 oportunidades, contra o Penedense na fase de grupos, contra o Motoclube no campeonato da Copa do Nordeste e também hoje. Nos 3 jogos, cada um tomou 2 gols, e gols bem semelhantes. Essa questão de tomar gol com o meio-campo mais frágil, isso tem a ver com questão tática ou muito de peças que o CRB dispõe, questão de característica mesmo? Não, também tomamos 2 gols sem essa formação, né, em outras partidas. E o que ocorreu nos gols que nós sofremos foi totalmente... a gente traçou isso como estratégia, a gente sabia que a única maneira de a gente perder o jogo justamente era essa, ou numa bola aérea. Era a única maneira, que o adversário a gente ia conseguir neutralizar as suas conexões de atração, de flutuação do ciel, bola de infiltração, troca de corredor com a bola mais alongada. Então isso aí tudo estava mapeado, tudo corrigido. Já visto que a gente subiu a pressão no tiro de meta, é um time que gosta de espetar os seus alas para tentar gerar essa superioridade, mas a gente conseguiu neutralizar, dividindo os nossos laterais entre extremo e entre a ala deles, os nossos extremos entre zagueiro e a ala deles. Então a gente conseguiu neutralizar, já visto que eles não saíram nenhuma tentativa de jogar, a gente conseguia pegar essa bola, controlar a partida. O que pecou foi justamente isso, e a ideia nossa de colocar 2 meio-campistas, articuladores, organizadores, era justamente para isso, que a gente já sabia que o adversário viria com as suas linhas baixas. Infelizmente, quando o resultado não acontece, há o questionamento. Lógico que você precisaria ter uma equipe um pouco mais ofensiva, com maior organização, atletas com capacidade de construir por trás, de jogar também no entre linhas, e essas características, tanto do Daniel como o GG, eles reúnem. Então, infelizmente, a gente não conseguiu, nos momentos que nós construímos, já visto bola na trave, teve a situação do Matheus, bola atravessada, que a gente perdeu o gol. No segundo tempo, a mesma coisa, o milagre do goleiro. Então, se a gente for enumerar, nós tivemos possibilidade de sair na frente, fazer um placar até um pouco mais de vantagem, mas esbarramos na nossa eficácia, e o que nos puniu foi justamente aquilo que nós alertamos, que a gente sabia que tinha que ter essa precaução, e acabamos ofertando. Assim como também nós jogamos de uma outra maneira contra o Sport, até pós-jogo lá nós comentamos, ofertamos muito contra-ataque para o adversário, jogamos também com outra peça dentro ali, contra o Asa, também no primeiro jogo lá demos muito contra-ataque, é algo que tem acontecido com rotina, isso tem nos dificultado bastante, mas como eu falei, a gente tem trabalhado, e um momento nós vamos estancar essa situação, porque a gente tem tido volume, a gente tem tido superioridade em cima dos nossos oponentes, e mais uma vez a gente ofertou o resultado de vitória para o adversário, muito em função de erros nossos. Então, são erros totalmente corrigíveis, então mostra que a gente está no caminho. Agora nós precisamos olhar para dentro e estancar esses erros, porque a gente vai vivenciar competições difíceis daqui para frente, e é letal. Hoje o adversário foi eficaz, foi letal nos seus contra-ataques, na sua estratégia, parabenizá-lo.
e cabe a nós corrigirmos, como a gente vem corrigindo. Isso aí está identificado desde lá de trás, mas é algo que tem sido recorrente e isso tem nos gerado um prejuízo muito grande, como foi na noite de hoje. Humberto, boa noite. O time do CRB está sendo muito cobrado pela torcida, não só pelo resultado, mas também pelo desempenho. Isso está pesando muito na avaliação do torcedor e a gente viu hoje a reação do estádio Repelé. Muitos xingamentos direcionados a várias pessoas. Como recuperar essa confiança do torcedor, sabendo que agora vem um Fortaleza pela frente lá no estádio da Arena Castelão, um jogo muito difícil? O torcedor tem a razão, a gente sabe, assim como ele veio e fez a festa no sábado, quando a gente conseguiu o título. Hoje, quando sai com resultado de negativo, natural, que vão vaiar, vão protestar. Como sair disso? Trabalhando muito e conseguindo resultado de vitórias. É isso que a gente vai procurar fazer para que a gente possa, de novo, ofertar vitórias para eles, para que eles possam sair celebrando e comemorando como foi no sábado. José, boa noite. O quanto dessa preocupação do torcedor também é a tua preocupação daquilo que você tem conseguido extrair do time até aqui, principalmente levando em consideração como uma competição, né, do brasileiro que está se aproximando, tem o último jogo aí pela primeira fase da Copa do Nordeste, e o quanto você acredita que esse time deve chegar pronto, talvez, para o início, para a estreia de um brasileiro? Aquilo que a gente já falou em outras oportunidades, que a gente estava vindo mapeando, até pós-jogo, pós o título também a gente tocou e abordou a situação, a gente é a mesma linha. Todos nós sabemos que é preciso, nós estamos no mercado para poder qualificar e quantificar o nosso elenco, até para aquilo que iremos enfrentar. Então tivemos reuniões essa semana inteira, então a gente está no mercado para trazer atletas pontuais, para fortalecer esse grupo. O que nos puniu hoje, de novo, você vê o jogo do esporte, até conversei com o Ives lá pós-jogo na entrevista. Como que nós perdemos o jogo lá? Nós tivemos volume, enfrentamos o adversário de igual para igual, poderíamos sair com um placar no mínimo de empate, até pela análise de vocês, pela crítica. Fizemos 2 jogos abaixo daquilo que a gente tem de potencial nas finais, mas foi suficiente para a gente poder conquistar o título. Hoje, ao meu ver, a gente jogou melhor que o adversário, nós tomamos a iniciativa do jogo. No primeiro tempo, até sofremos o gol, aí depois deu uma desconectada. Era o melhor recorte que a gente tinha, certo? Com velocidade, atacando, tendo pós-perda, não deixando o adversário transitar. Mas, de novo, nós falhamos e uma equipe, quando falha, ela paga um preço numa competição, um jogo decisivo como foi hoje. A gente sabia da estratégia do adversário. Então a gente tem nossas preocupações, a gente tem trabalhado muito, a gente tem conversado muito com a direção, com os atletas, sabemos da nossa responsabilidade, não só a comissão, os atletas e a direção. Então é momento da gente ter sabedoria, é momento da gente cada um assumir suas responsabilidades, mas como eu falei, são gols totalmente evitáveis. Se a gente sentar aqui para analisar o jogo, desculpa, como nós vamos fazer, como a gente sempre faz, você vai ver que são gols totalmente evitáveis, não é falha de organização, disso ou daquilo. Então a gente tem errado em momentos cruciais e aí a gente tem pago um preço muito caro. Então agora é olhar para dentro, como eu falei, o resultado horrível, o torcedor tem direito de protestar, de reclamar, porque essa é a nossa insatisfação também, a nossa indignação, um resultado de vitória que nos deixaria em condição de lutar com as nossas próprias forças, dependendo somente da gente. Então isso que nós planejamos, isso que nós criamos como estratégia, trabalhamos o aspecto mental do atleta também, mas como eu falei, nos faltou eficácia e ofertamos ao adversário aquilo que a gente sabia que se a gente deixasse ou perdesse algum momento ali, a gente ia pagar caro, como nós pagamos na noite de hoje. Lousa, você comentou aí na sua análise sobre a quantidade de contra-ataques que o CRB vem ofertando, sobretudo ali pelo meio-campo. Você concorda com a análise de que falta mais força, não questão física mesmo, mas questão de pegada daqueles volantes mais carrapato na equipe do CRB? Mas assim, a gente está até próximo da bola, Ives. Assim, a gente está faltando justamente esse duelar. Vai abrir uma interrogação em relação à característica de cada atleta. Hoje se fala muito em meio-campista o futebol. O futebol existe de meio-campista. O meio-campista ele tem 3 funções: ele tem que defender, ele tem que organizar e ele tem que atacar. Pelo menos 2 dessas situações, desses pilares, ele tem que dominar.
para que você possa jogar em competições como Série A, como Série B, em competições que o CRB vai disputar. Série B, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Se você analisar, todo momento a gente está estruturado, todo momento a gente tem possibilidade de duelar e vencer, ou parar com falta. A falta faz parte do jogo. Já visto que o próprio Palmeiras dá aula nesse aspecto, o Red Bull, se a gente veio na minha memória aqui também. Então são equipes que sempre você vai ter que enfrentá-las, ela posicionada. Então a gente tem tido essa oportunidade de fazer uma pós-perda. Hoje nós retomamos muita bola na nossa pós-perda, mas o gol, se você analisar, o adversário sai de 3, a gente está com 4 contra 2, e o adversário consegue, mais o goleiro da cobertura, e consegue fazer o gol. Então isso que a gente tem cobrado. O momento da gente perder e pressionar. Quando não conseguir retomar, aí independe de características, de ser o pitbull, de ser isso, é claro que quem tem um poder maior de marcação, ele vai ter uma vantagem, certo? Depois também ele vai ter uma dificuldade maior de construção. Então a gente tem que ter nesse ecossistema esse equilíbrio, mas nos falta um pouco mais de malandragem, como nós jogamos lá contra o Sport. Vou trazer o jogo de novo. Nós fizemos 5 faltas no jogo. Nós tomamos inúmeros contra-ataques. Muitos deles a gente podia ter eliminado com falta. Se você trouxer o jogo onde tem a lesão do Segovia lá em Arapiraca, nós tivemos 4 possibilidades de fazer a falta no campo ofensivo. Não fizemos. Então, se a gente dá campo ao adversário, você tem que sprintar para trás, você gasta energia desnecessária, você abre possibilidade do adversário te contra-atacar e fazer gol, ou você vai ter que fazer uma falta mais perto do gol, que vai dar origem a ele numa bola parada, e, em detrimento dessa falta, provavelmente você vai tomar um cartão amarelo. Então, só vem, a somatória de prejuízo ela é muito grande. Então nós temos que aprender, a gente tem trabalhado, por isso que eu falo, são gols evitáveis. Vai ter um momento de tanto trabalhar, orientar, nós vamos estancar esse problema. Como nós tivemos outros problemas, nós conseguimos estancar, melhorar em outros aspectos. É assim que você forma uma equipe, você vai forjando ela jogo a jogo. Tem esses momentos de dificuldades. Infelizmente, é uma derrota que não estava nos nossos planos. Perder nunca é bom, certo? E aí, o prejuízo nosso hoje é muito grande em detrimento desse resultado, mas é como eu falei, é somente trabalhando, vencendo, para a gente poder ter essa sintonia campo e arquibancada. Loser, nessa sua ideia de jogo construído e apoiado, principalmente com esse meio campo com Meritão, Danielzinho e GG, a ausência do Segovia e do Ian Souto, que são zagueiros com uma construção mais qualificada, faz falta na semana de trabalho para facilitar um pouco essa construção vindo lá de trás? A gente construiu bem, os nossos zagueiros teve possibilidade de avançar, a gente sabia que teve um momento que o Ciel estava marcando o Meritão, então ele deu a bola para os nossos zagueiros. Então essa era a nossa ideia mesmo, o Meritão poder atacar marcando e a gente liberar os flancos para a gente poder ter conexão nos corredores, ter a superioridade para ter vantagem de filtração e possibilidade de arremate ou de cruzamento ou de bola de virada de pé ou uma trama um pouco mais rápida. Nós circulamos um pouco com lentidão em alguns momentos da partida e aí facilitamos o balanço defensivo do adversário. Hoje a ideia de entrar com essa formação de meio campo era justamente para a gente ter esse volume, ter essas conexões. Nós tivemos o volume, tivemos as conexões, nos faltou a questão da eficácia e mais uma vez, como eu falei, mesmo com formações diferentes, com atletas com poder de marcação um pouco melhor, nós ofertamos para os adversários contra-ataques, prejuízos que nós tivemos também porque nós demos o gol para o adversário. Como eu falei, agora é trabalhar, olhar para dentro, estancar esses erros. Já erramos demais, isso tem nos punido muito, porque a gente vai enfrentar cada vez mais adversários qualificados, muito mais difíceis. Então, por isso, nós precisamos ter atenção nisso e a gente tem trabalhado muito esse aspecto de duelar, porque o futebol é um jogo de duelo, certo? Você tem que ganhar a maioria dos seus duelos em cima do seu adversário. Então, e hoje, mais uma vez, nós pecamos nesse aspecto, nesse componente. E quando você erra contra uma equipe que veio determinada a se defender e a explorar os contra-ataques, aí acabamos sendo punidos e a estratégia deles foi favorecida e parabenizá-los pela grande vitória.